Oi pessoal, professora Ana aqui. Eu vou mostrar para vocês como utilizar uma plataforma chamada de Quizzes. E o Quizzes ele transforma o nosso conteúdo do dia a dia em jogo que você pode aplicar em sala de aula pelo Google Meet ou pelo Google Classroom como dever de casa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar nesse botão aqui, verdinho, chamado Sign Up. Quando você clica aqui, você pode fazer o login com uma conta Google. Então, uma conta, por exemplo, da própria escola, o login do ideal. Nesse canto, você vai ver um botão com um maisinho escrito Create a New Quiz. Então, aqui você vai criar um novo quiz. Apesar de a plataforma estar em inglês, ela é bastante intuitiva. Aqui você vai criar um nome para o seu quiz, clicar na disciplina, então matemática, inglês, física, química, biologia. Vou clicar aqui em biologia e vamos seguir. Você pode escrever as suas próprias questões ou fazer com o que eles chamam de teleporte, que você vai importar de quizzes que já existem na biblioteca deles. Mais interessante para deixar personalizado é fazer um próprio. E aí você tem essas 5 opções de questões aqui. Pode ser questões de múltipla escolha. Então, vamos lá. Teste 1, A, B, C, D. Você vai selecionar a sua questão correta e salvar. Você pode colocar alguma imagem arrastando algo que você tem, alguma ilustração, ou no comando ou nas opções. Outro tipo de questão é a de selecionar, em que pode haver mais de uma resposta correta. Então, aqui a gente tem A, B, C e D, em que A, B, C e D são as respostas corretas dessa questão. Existe também a possibilidade de você escrever a resposta. Então, uma questão que tem a resposta curta, o ideal é que seja uma palavra só, você pode colocar aqui, ou de outra forma, ou adicionar uma outra alternativa, para que eles possam responder mais de uma forma diferente. Você pode ter também um tipo de questão que é por pesquisa. Então, você vai dar várias opções e eles vão selecionar. E assim você vai ter uma noção do que eles escolheram, das preferências deles. Ou uma resposta aberta. Mas essas respostas abertas, mais longas, não tem nenhum tipo de pontuação. Bom, quando o seu quiz estiver pronto, você vai clicar aqui. Você pode selecionar uma capa, eu geralmente tenho colocado o próprio logo do ideal. A língua, então lá embaixo. E a série, então vamos imaginar o 7º ano. É interessante você colocar nessa opção pública, porque aí fica disponível para todo mundo ver. Em que nessa opção privada só você consegue acessar. Bom, quando você tiver seus quizzes prontos, você vai acessar aqui neste botão, My Quizzes. Então, vamos lá, vamos pegar um que eu já tinha produzido. Aqui a gente vê todas as questões que eu tinha montado, com imagens de diversas formas diferentes. E a gente pode clicar aqui em praticar para ver como fica aparecendo para os alunos. Então, para os alunos vai aparecer algo parecido com isso e você pode jogar. As questões vão aparecer dessa forma para eles. Você pode selecionar com a música ou sem, e aí selecionar a partir das respostas. Então, quando você clica na resposta correta,
ele vai dando as pontuações e aparecem alguns memes para transformar em um pouquinho mais divertido. Aqui em Quizzes, então, quando você selecionar o quiz que você quer utilizar, você pode utilizar de duas formas diferentes. Você pode jogar ao vivo e dessa forma você pode colocar o link no próprio chat do Google Meet, ou você pode designar como um dever de casa. Então, neste aqui, você vai selecionar até quando você quer que eles resolvam essas questões, esse jogo, o horário, aperta em continuar e aí você pode criar o link ou compartilhar diretamente no Google Classroom, apertando nessa opção aqui. Eu acho mais interessante copiar o link, porque aí você pode colocar direto no corpo da sua publicação, lá em atividades. Outra coisa que você pode fazer é criar pastas. Então, eu posso aqui criar uma coleção e escrever, por exemplo, primeiro ano, ensino médio. E aí eu posso salvar essas pastas, por exemplo, dessa forma, e organizar os quizzes. Isso é extremamente interessante, principalmente para quem dá aula para mais de um ano. Quando você for criar um teste, você pode também editar, e essa opção aqui, ele pode fazer o teleporte dos quizzes que você tem. Então, por exemplo, eu tenho um quiz sobre ácidos nucleicos e eu posso acrescentar as questões que eu já fiz a esse novo quiz. Em Reports, neste botão aqui, a gente consegue observar o desempenho dos alunos. Então, eu joguei há 2 dias atrás este quiz e eu consigo ver o desempenho de cada um dos alunos. Eu posso, inclusive, fazer o download dessas informações para servir como uma pontuação de conceito ou de participação. E aqui é como aparece os ganhadores. Então aqui, ó, a gente consegue ver o desempenho de cada um dos alunos, a porcentagem de acerto. E em questões, ver quais questões que foram respondidas corretamente, quais que foram respondidas de forma incorreta. E saber quais questões, então, a gente precisa fixar em sala de aula. É isso. Eu espero que ajude. É uma ferramenta que vai ser bastante interessante para trazer um pouco mais de diversão para as salas ao vivo. Ou como o próprio dever de casa.